Eu nasci em Portugal, eu vim com 1 ano de idade. O problema é o seguinte, meu pai veio primeiro, ele veio meio fugir de Portugal, que naquele tempo era tempo da ditadura, e ele precisou mudar para o Brasil. E a minha mãe ficou. Então a minha infância, até a idade de 8 anos, eu estive em São Paulo. Aí mudei para Araguari. De Araguari, aí já fiquei até os 16 anos em Araguari. Aos 16 anos saí de casa, fugi de casa, porque meu pai era um homem português, ele queria que eu fizesse pote, me obrigava, ele queria que eu fosse uma pessoa muito certa. Eu não gostava de fazer pote, eu queria ser outras coisas. Queria ser cantor, poeta, aviador, menos fazer pote. Porque tinha uma coisa por dentro de mim que eu tinha que jogar e não sabia, porque o artista às vezes tem um negócio, né? Passa a vida toda e não joga para fora. Então eu acho que era isso. Eu tinha um negócio para fazer, né? Mas não sabia o que era, que é o que eu faço hoje, de certo, né? Hoje eu adoro a cerâmica. Até hoje eu não gosto de fazer pote. Bom, comecei a esculpir porque uma pessoa, um professor chamado Antônio de Melo, me incentivou. Me viu eu vender potinho, essas coisas no mercado e nas feiras de arte. Aí pegou, falou, ó, você é um artista tal, e foi lá para casa, me deu o livro. Eu copiava as peças para fazer, porque eu não entendia do negócio. Aí, no passar de tempo, teve uma senhora, falou, por que você não cria as coisas, não faz, não copeia? E um dia, eu fui no mato fazer necessidade, e como fazer necessidade, se o jeito no mato a gente fica agachado, de coque, e às vezes precisa segurar num toco, qualquer coisa, né, para fazer força. E eu fiz um boneco desse jeito. Quando eu lhe mostrei para lá, você é um artista mesmo, tal. Então comecei a criar essas coisas regional, goiana, costume, por exemplo, eu faço muito os deuses goianos, essas coisas goianas, cavalhada. De repente eu ponho o bem, o mal, sonho com Deus, sonho com o diabo. Então eu sempre ponho nas minhas peças sempre essas coisas, esses personagens. Às vezes eu fico assim com a cerâmica muitos anos na cabeça, de repente eu ponho coisa de outros planetas, entendeu? Gente vindo de outros planetas para a Terra. Então, porque o artista é cheio de fantasia, né? Esses potinhos eu fazia 250 por dia, no tempo que eu vendia pote. E eu vendia a base de 10 centavos. Até já esqueci o preço mais ou menos. Agora, para chegar no ponto desse barro, para fazer um pote, você traz para cá, deixa 5 anos, no tempo no mínimo, 5 anos, tomando sol, chuva, para acabar a furtidão. Porque o barro no Brasil tem muito pouco caulim. E então ele fica forte, tem muito ferro. Então ele precisa ser muito, como se diz, curado. Tem que curar ele para poder trabalhar. Então tem barro aí já há uns 5, 6 anos. Aí você pica ele e moe. Depois de moído, você deixa dentro de um tanque. Aí você vai amassar. Amassar o que quer dizer? Acaba os caroços, acaba tudo. Mesmo depois de amassado, você tem que bater para tirar o ar. Porque o ar estoura também. Cria borbolha no forno, fica aquele ar dentro e estoura no queimar. Aí depois de tudo preparado que eu estou falando, aí você faz a cerâmica. Faz a cerâmica, a monta tal. Aí fica uma peça de 70 centímetros, fica 1 mês. Não pode ir no sol, senão racha. Uma peça de 1,50 m fica numa base de 3, 4 meses. E uma grande fica 6 meses, aqui dentro do barracão secando. Tá bom.
Pode estar tentando, não? Esse outro. Daqui tamanho. Qual o tamanho? Essa aí também é. Essa aqui, né? Hoje nós estamos informando e vai ficar 7 dias queimando fogo lento. E depois, sábado, nós põe um fogo forte, que vai a 800 graus. Hoje nós estamos formando 4 peças grandes, deve pesar uns 800 quilos, e mais 50 que tem todo o peso. Agora, quando for, depois de 7 dias, fica 3 dias esfriando. Entendeu? Aí que nós vamos desenfornar. Então daqui 10 dias que está resumido essa coisa. Todos os anos eu queimo 2 vezes por ano, cerâmica. Então eu dou essa festa para a família e alguns amigos íntimos da família que vai nessa festa. Isso é do tempo do meu pai. Meu pai queimava telha, manilha, e o meu patrão também fazia essas festas. Porque fica 7 dias queimando. Esses 7 dias queimando, isso é o último fogo que eu vou tirar. Então são 12 horas de fogo forte. Então por isso que eu dou. Aí a gente come um churrasquinho, bebe umas pingas, bate um papo com a família, com os amigos, com as pessoas que ajudou. Bom, a minha pintura começou assim. Eu conheci o Ciron e um dia o Ciron falou que eu era pintor. Aí eu comecei a pintar. Então o negócio meu foi assim, mais ou menos. Eu trabalhei uns 2 anos com ele, no mesmo ateliê, mas ele nunca me ensinou só a técnica de fazer o quadro. Bom, o artista, tudo que ele faz, no momento ele tem aquela sensação. E se você não der conta, já aconteceu uma ocasião, eu estava com uma coisa dentro de mim para sortar. E não tinha condições de sortar, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma tela. Aí eu mandei fazer 3 telas, não prestou, precisei jogar fora. Aí fiquei sem dinheiro, né? O dinheirinho que eu tinha, joguei fora as telas. Aí eu saí e fui no ateliê do Ciron, falei, ó Ciron, eu estou precisando fazer uma pintura que está dentro, porque você às vezes tem uma coisa te tocando dentro, que você precisa fazer, né? E se eu não fazer, o primeiro carro que for passar na rua, eu vou jogar debaixo dele. Aí me deu aquele painel para mim fazer. Eu falei, não rapaz, mas aí um painel desse também, eu não vou dar conta de pintar nunca. O painel tinha feito só um na minha vida, né? Quando eu comecei, foi surgindo, entendeu? Foi surgindo a coisa, foi deslanhando, e aí foi me aliviando até eu ficar livre. Aí depois que você fica livre, também fica aqui vazio. Será que eu dou conta de fazer outro? Porque o artista é o seguinte, ele enxerga mais do que todo mundo. De repente ele vê o sofrimento dos outros mais do que os outros. Ele sente as coisas mais do que os outros. Eu não assinava as peças, entendeu? Eu era tão bobo e tinha umas pessoas que pegavam minhas peças e assinavam os nomes dele. Aí falou, você tem que assinar. Porque senão, eu falei, mas precisa assinar essas coisas, essas porcarias? Precisa. Aí ele falou, como é o seu nome? Eu falei, eu chamo Antônio Batista de Souza. Eu falei, esse nome é muito feio. Esse é nome de soldado. Para artista não cabe. Aí falou, você tem apelido? Eu falei, já tive mais de 50 apelidos. Aí fui falando dos apelidos. Mazarope, Baixinho, Toninho, Manqueba, né, que eu sou. E fui falando. Aí eu cheguei, o último apelido que eu tive foi Antônio Porteiro. É esse que você vai ficar com esse nome.